Série A Crise Mundial Predita, parte 19. O resultado do pecado é a morte. Deus deu na sua palavra prova decisiva de que puniria os transgressores da sua lei, aqueles que se lisonjeiam com a ideia de que ele é demasiado misericordioso para exercer justiça contra o pecador. Apenas têm de olhar para a cruz do Calvário. A morte do Imaculado Filho de Deus testifica de que o salário do pecado é a morte, que toda violação da lei de Deus deve receber o justo castigo. Cristo, sem pecado, se fez pecado pelo homem. Carregou a culpa da transgressão, ficando-lhe oculto o rosto do Pai, até se lhe quebrantar o coração e esvair-se-lhe a vida. Todo esse sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser redimidos. Por nenhum outro meio conseguiria o homem ficar livre da pena do pecado, e toda alma que se recusa a tornar-se participante da expiação provida a tal preço deve levar em sua própria pessoa a culpa e o castigo da transgressão. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. Esta promessa é feita apenas para os que têm sede, e ninguém, a não ser os que sentem necessidade da água da vida e a procuram a qualquer preço, a receberão. O vencedor herdará todas estas coisas, eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Apocalipse 21:7. Aqui também se especificam condições. A fim de herdar todas as coisas, devemos resistir ao pecado e vencê-lo. Obediência pela fé em Cristo. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Apocalipse 22:14 e 15. Para o bem de todos. Deus executa justiça sobre os ímpios para o bem do universo e mesmo para o bem daqueles sobre quem recaem os seus juízos. Ele os faria felizes, se pudesse fazê-lo de acordo com as leis do seu governo e a justiça do seu caráter. Circunda-os das suas manifestações de amor, concede-lhes conhecimento da sua lei e segue-os com o oferecimento da sua misericórdia. Os que escolheram Satanás como líder e têm sido controlados pelo seu poder, não estão preparados para se apresentarem diante de Deus. O orgulho, o engano, a licenciosidade, a crueldade fixaram nos seus caracteres. Podem eles entrar no céu a fim de habitar para sempre ao lado daquele a quem desprezaram e odiaram na terra? A verdade jamais será agradável ao mentiroso. A humildade não satisfará o amor próprio e o orgulho. A pureza não é aceitável ao corrupto. O amor desinteressado não parece atrativo ao egoísta. Que fonte de prazer poderia o céu oferecer aos que estão totalmente absortos em interesses terrenos e egoístas? Vida ou morte? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Romanos 6:23. Enquanto a vida é a herança dos justos, a morte é a porção dos ímpios. Moisés declarou a Israel: hoje tenho-te posto a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30:15. A morte a que se referem estas passagens não é aquela que foi pronunciada sobre Adão, pois toda a humanidade sofre a pena da sua transgressão. É a segunda morte que se coloca em contraste com a vida eterna. Em consequência do pecado de Adão, a morte passou a toda a raça humana, todos igualmente descem à sepultura e, pelas providências do plano da salvação, todos devem ressurgir dos seus túmulos. Haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos 24:15. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Mas uma distinção deve ser feita entre as duas classes que ressuscitarão. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29. Os que foram tidos por dignos da ressurreição da vida são bem-aventurados e santos. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Apocalipse 20, 6. Os que, porém, mediante arrependimento e fé, não alcançaram o perdão, devem receber a pena da transgressão, o salário do pecado. Sofrem castigo, que varia em duração e intensidade, segundo as suas obras, mas que finalmente termina com a segunda morte. Uma vez que é impossível para Deus, de conformidade com a sua justiça e misericórdia, salvar o pecador em seus pecados, ele o despoja da existência que foi perdida pelas suas transgressões e da qual se mostrou indigno. Diz um escritor inspirado: mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Salmo 37:10. E outro declara: e serão como se nunca tivessem sido. Obadias 16. Cobertos de infâmia, mergulham, sem esperança, no esquecimento eterno. O fim do pecado. Deste modo se porá fim ao pecado e a toda a desgraça e ruína que dele resultaram. Diz o salmista: destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Os inimigos consumidos estão. Salmo 9, 5 e 6. João, no Apocalipse, olhando para uma eterna condição por vir, ouve uma antífona universal de louvor, imperturbada por qualquer nota dissonante. Toda a criatura no céu e na terra tributava glória a Deus. Apocalipse 5:13. Não haverá então almas perdidas para blasfemar de Deus, contorcendo-se em tormentos que nunca terminam, nem seres flagelados no inferno unirão os seus gritos aos cânticos dos salvos. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei,
ti